Eu agradeço todos vocês, todo mundo que está entrando, se juntando aí com a gente, que acompanhou a divulgação, que pediu pelo tema. Então, na nossa última live, nós pedimos que vocês sugerissem, né, temas que vocês gostariam de nos ouvir aqui falando sobre. E o primeiro que pulou no dia da live, né, no comentário, o primeiro que veio foi sobre mãe narcisista. E depois, nos nossos directs também, foi um tema que foi pedido. E a gente falou, bom, então vamos lá, né? Vamos entender o que o pessoal está pedindo, o que os nossos seguidores aí estão querendo saber mais. E fomos preparar o conteúdo para dividir aqui com vocês. Essa preparação ela foi bastante interessante, porque nos chamou a atenção que esse tema não é algo novo. Por sinal, nos últimos tempos, no meu feed aparece com frequência, eu imagino que no de vocês também. Sim. É um tema que está bastante em alta na internet. E quando a gente começou a preparar, nosso primeiro caminho foi, vamos falar sobre o que é uma mãe narcisista para a galera. Só que a gente entendeu que já tem muita coisa na internet falando sobre mãe narcisista, falando sobre características, falando sobre enfim, uma série de conteúdos. E a gente foi um pouco mais a fundo, né? Todo mundo aqui da análise falou, mas que será que justo esse tema foi o pedido? E aí eu falei, não, deixa eu dar um Google para saber se isso é percepção ou se realmente isso está em alta aí na internet. Gente, veio coisas assim que eu anotei para falar para vocês, que vocês já devem ter visto, que me chamou muita atenção. Algumas pautas da internet, assim, como a internet uniu filhos vítimas de mães narcisistas. Mães com transtorno narcisista, o prazer delas é ver o filho sofrer. Teste, mãe narcisista, um teste. E aí a gente parou tudo e a gente voltou para a reunião de pauta para falar sobre isso. A gente falou, gente, peraí, né? A gente vai ter muito cuidado na hora de falar desse tema. A gente precisa ter muito cuidado na hora de abordar, porque a gente está falando de um transtorno de personalidade. A gente não está falando de enquadrar alguém em determinada nome, em determinada caixinha, né? Então, a gente decidiu, nessa reunião, abrir um pouco mais. A gente vai trazer aqui para vocês um aspecto mais técnico, mais clínico, né? Mas calma, que a gente não vai ficar aqui só falando termos técnicos, não é isso. Mas a gente quer dar uma contextualizada nisso, porque enquanto psicólogas a gente precisa ter cuidado com algumas definições, com algumas nomenclaturas e com uma forma de a gente se dirigir a termos e a terapia, né? Não é qualquer pessoa que identifica uma mãe narcisista ou um transtorno de personalidade narcisista. Não, é narcísico. A gente precisa estar ali falando com profissionais, a gente precisa de muito tempo, de um diagnóstico mais apurado, de uma análise mais precisa, para daí a gente dizer que pode ser um transtorno de personalidade narcisista. E aí, para abrir esse tema, né, para a gente começar a falar um pouco mais, eu quero chamar a Andréia para abrir a live comigo. Não, vamos lá, a gente se preparou muito para trazer para vocês, como eu disse, foi um tema pensado com muito carinho, com muito cuidado. Fiquem à vontade para interagir com a gente, para mandar as perguntinhas aqui que a gente vai tentando responder para vocês. Mas a gente quer que vocês recebam esse conteúdo com o coração aberto. Talvez não é o que vocês esperavam, que a gente venha aqui com uma lista para dizer, é assim, olhe para isso ou para aquilo, mas a gente quer trazer informações de qualidade para vocês talvez mudarem um pouquinho a forma de olhar para esse tema da próxima vez que vocês ouvirem. Então, Andréia, me ajude a gente abrir aí tudo que preparou. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Não que não exista mães narcisistas, é claro que existe, né? Não só mães, como outras pessoas. Mas eu tentei diferenciar um pouco, né, com as pesquisas que a gente fez, o que é personalidade e o que são traços de personalidade, e também como diagnosticar, né, um transtorno de personalidade para a gente entender um pouquinho como antes da gente olhar, ainda mais que a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão da internet, enfim, né? Para a gente não
cair nessa massa toda e entender que é isso e pronto, acabou. Eu separei. O que são traços, né, de personalidade, né? São algumas características, né, que o indivíduo tem, né, e que ajudam na criação, né, do desenvolvimento de uma personalidade, né? São alguns padrões persistentes de percepção, né, de relacionamento com o pensamento, com o comportamento, com o ambiente onde a pessoa vive, né, onde a pessoa tem, e os contextos sociais em que ela está, né? Os traços de personalidade, eles podem constituir um transtorno, né? Mas para a gente diferenciar se eles realmente constituem esse transtorno, a gente tem que analisar, né, que eles costumam ser mais inflexíveis, né, mal adaptativos e causam prejuízo funcional e sofrimento, né, para o indivíduo e para as pessoas que estão ao redor deles, né? Então, isso é o que eu coloquei, assim, de uma maneira mais, não subjetiva, mas de uma maneira mais senso comum para a gente poder entender o que é um traço, né? Quando a gente fala da personalidade, a gente inclui várias características e padrões que influenciam nossas emoções, nossos pensamentos e os nossos comportamentos, gente, né? E que são exclusivos do indivíduo, tá? Não tem outras pessoas com essas características, né, que esse indivíduo, que nós, como indivíduos, temos, né? São características que eles utilizam em determinadas situações, e isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente está falando que, ó, eu vou até colocar, né, porque a gente estuda, e eu tomei todo o cuidado para a gente olhar no DSM-5, né, que é o nosso manual de doenças mentais, né, para quem não conhece. É importante a gente se amparar, né, em informações científicas para a gente não ter dúvida, né? Então, segundo o DSM-5, é um padrão persistente de experiência interna, de comportamento, que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo, é difuso, é inflexível, começa na adolescência ou no início da fase adulta. É estável ao longo do tempo e leva o indivíduo a um sofrimento e prejuízo, né, na sua vida. Aí, de uma maneira rapidinha, eu entendo que é importante a gente entender a questão do diagnóstico, né? E no decorrer da live vocês vão perceber por que esse cuidado inicial que nós tivemos, tá? Então, para a gente diagnosticar um transtorno de personalidade, seja ele qual for, inclusive o narcisista, exige uma avaliação de padrões de funcionamento, ou seja, emoção, né, comportamento e pensamentos ao longo, né, da vivência da pessoa, né, e também das características particulares de personalidade que devem também ser evidentes no início da fase adulta, né? E esses traços devem ser persistentes e também serem diferenciados, né, de algumas características, ou seja, que a pessoa pode estar passando no momento, ou até mesmo a questão de algum transtorno mental que esteja também presente, né, no momento desse indivíduo. Ou seja, uma depressão, uma ansiedade, o uso de substâncias, entendeu? Ou até mesmo um transtorno totalmente diferenciado, tipo a bipolaridade, né? Então, eu entendo que a gente precisa tomar cuidado com essa questão, né, antes da gente colocar isso em pauta, né? Então, eu separei alguns critérios, né, que eu também peguei no DSM para a gente poder entender o que é um transtorno de personalidade narcisista, tá? É um padrão difuso, né, de grandiosidade, fantasia ou comportamento, uma necessidade de admiração, né, uma sensação de grandiosidade da própria importância, né? Ou seja, ele exagera nas conquistas deles, né, dos talentos, né, e espera sempre ser reconhecido, né, naquilo que ele está fazendo. É preocupado com as fantasias de sucesso, né, poder, brilho, beleza, amor visual, ou amor ideal também.
acredita ser especial e único, né? Que pode ser somente compreendido por pessoas, né, mais importantes, de alto escalão, enfim. Tem uma demanda de admiração excessiva, apresenta um sentimento de possuir direitos, né? Ou seja, ele entende que ele é bom, então, para isso, ele precisa ter essa admiração e precisa ser importante em tudo que ele, as pessoas que estão ao redor, precisa dar a devida importância a ele. Eu separei alguns que são mais, como que falam? Mais ditos, né, na internet, né? E também tem um que eu acho que é importante a gente dizer, que a pessoa, né, narcisista, o que ela acaba fazendo? Ela acaba diminuindo o outro para obter o próprio sucesso, entendeu? Então, eu separei alguma coisa, né? E para dar continuidade a isso, que eu acho que é muito legal, né, a gente dar continuidade, eu entrei com a parte um pouco mais técnica, né? Eu tentei ser um pouco mais sucinta, bem senso comum, para a gente poder dar continuidade, né, na live com algumas outras questões. Vamos aí, Mi? Vamos dar continuidade? O que você acha? Ótima a sua contribuição, isso que eu acho. O DSM acaba sendo o nosso norte, né? Não tem jeito. O psicólogo e DSM é junto, né? Os nossos psicólogos, né? Os mais, inclusive, indicados, além até dos psiquiatras, para lidar com a dinâmica dos transtornos, mais que o diagnóstico, né? O psiquiatra vai lá, complementa, mas e a dinâmica? E a vivência? Sim. Então, a Andréa, de modo muito coeso, né? A gente sempre fala, a Andréa tem um poder de síntese muito bacana. Então, você desmistificou e eu vou agora mitificar. Quero trazer o mito de Narciso. Eu acho que o que de repente ainda está emaranhado, eu convido aí quem estiver assistindo e nos ouvindo, dizem que os fisionomistas antigos, que o nosso ouvido ele tem 3 camadas. A primeira, para as conversas rotineiras, a segunda camada, para o conhecimento, e a terceira camada do ouvido é o ouvido de alma. Então, eu gostaria que todos que estivessem ouvindo, ouvissem com esse terceiro ouvido, que é o da alma, sobre o mito de Narciso. Quem era Narciso? Narciso é símbolo de beleza. Narciso era belíssimo. Narciso tem como pai nada menos que o deus do rio Céfiro. Pensem num rio forte, agressivo, denso, violento, inclusive. Sua mãe, uma ninfa. Tentem imaginar uma ninfa que vagueava entre mundos. O nome dela é Liríope. Até o nome dela é linfático, né? Liríope. Essa era a mãe de Narciso. Narciso, ele desdenhava, gente, de tudo que chegava até ele, de todas as mulheres que se apaixonavam, de todos os homens que se apaixonavam, de todas as ninfas que se apaixonavam por ele. Tamanha era a sua beleza. Certa vez, a mãe de Narciso começou a se preocupar. Afinal de contas, os deuses da mitologia grega, eles não tratavam com muita benevolência algo que se destacasse. A beleza de Narciso era o destaque. Mãe de Narciso foi procurar nada menos que o vidente Téresis. Era o vidente já muito procurado em outras vertentes da mitologia. Ele era cego. E por conta disso, a clarividência dele era muito acentuada. A pergunta de Liríope era a seguinte, cirúrgica. Quanto tempo meu filho vai viver? Eu estou preocupada. A beleza dele pode atrair inveja dos deuses.
Meu filho corre perigo? Sem titubear, a resposta foi uma sentença. Narciso viverá por muito tempo, desde que nunca veja a si mesmo. Narciso cresceu, mais ou menos na idade dos 20 anos, chegando à fase adulta. Ele perambulava pela floresta. Assumiu, conforme a sua persona, a profissão de caçador. Narciso caçava pela floresta. Buscava ao que lhe traria nutrição, para sua alma, principalmente. E no meio desse perambular, caçando, ele se deparou com uma fonte. Essa fonte lhe chamou uma atenção. Ele, de encontro à fonte, se deparou com uma imagem que o entorpeceu. Ele se apaixonou, literalmente, pela imagem que ele viu. Era uma paixão que fazia com que cada vez mais Narciso se aproximasse daquela imagem a ponto até de beijá-la. Cada momento que ele se aproximava, a água voltava a ficar turva. E ele novamente intencionava. Quando ele ia tocar a água e então ser beijado por aquela imagem que ele tomou de tanto amor, ele se deu conta. A ficha caiu para Narciso. Ele se apaixonara por ele mesmo. Tomado de tanta dor, de tanto sofrimento, tamanha aquela ilusão, ele passou a não conseguir sair dela. A ilusão de se apaixonar por ele mesmo trouxe para Narciso tamanha dor que ele passou a se torturar. Essa tortura lhe rendeu sangue, tanto sangue, que então ele passou a se sangrar a si próprio, ele mesmo. Neste momento, algumas histórias até contam que ele se afogou na água. Outras histórias, como essa que eu conto, ele, de tanto se debater contra ele mesmo, sangrou até morrer. No local de sua morte, uma flor em seco. Essa flor é uma flor branca ao centro de um amarelo muito vivo. E qual que é o deslumbrar de Narciso? Do que Narciso não deu conta? Qual era essa dependência de Narciso? Narciso é dependente de algo que ele não tem. E como Andréia começou, o que é que Narciso não tem? Narciso não tem o conhecimento de si mesmo. É isso que ele não dá conta. Quem não se conhece, gente, não conhece o outro. Quem, antes de se conhecer, não consegue imaginar que existe um outro. O olhar do Narciso, ele está em busca sempre do que ele precisa para ter vida. Olhar para o outro significa a morte de Narciso. E ele, então, se deparando com esse apaixonar que só caberia ele mesmo, se depara que quem não se ama, não ama o outro. Narciso possui o que a psicologia traz como ego fragmentado. É tudo que traz esse comportamento, que acho que é mais o que mais o público está aqui hoje querendo saber, né? Esse comportamento de conflito, é descompensatório estar perto do narcisismo. Principalmente para crescer. Essa é a grande dificuldade. Lembram-se da mãe de Narciso? Lembrem-se do pai? Então ele flutua entre esses mundos da agressividade, da violência, do desdém. Em outros
outro plano, ele também é um sofredor. Narciso é um doer. Ele não cresce, ele quer atenção naquela hora, né? Lembra, até uma certa criança é aquilo daquele jeito e naquele momento. Então, eu quis trazer um pouco do mito de Narciso. Essa dificuldade de lidar com o mundo real não é que ele esteja afastado do mundo. Ele não é um esquizofrênico. Ele realmente tem uma dificuldade imensa de lidar com a realidade. Uma realidade de dor. Seja do outro, seja dele. Eu estar emocionada nesse momento. Eu fiquei emocionada de verdade. Gente, a gente conversou muito, né? A gente fez várias reuniões para chegar nisso. Mas, cara, você colocou de uma forma. Fiquei fantástico. E eu tô aqui também encantada. Eu parei, assim, ó, pra te ouvir. Porque trouxe uma explicação, e eu acho que era essa a nossa preocupação, né? De levar para as pessoas entender que, além da gente nomear, tem muita coisa que acontece ali quando a gente fala da psique de uma pessoa, né? E quando a gente está falando, quando a gente recebe as perguntas, geralmente são dos filhos e não das mães, porque ninguém se intitula, né? Então, eu sou uma pessoa narcisista, sem ela estar num processo terapêutico, sem ela estar com acompanhamento de profissionais. Então, foi incrível, assim, você trazer essa contextualização, até para que as pessoas entendam do porquê se deu esse nome, né? Isso é fantástico. E eu nem quero ser perfeito igual você, Michele, que você foi, eu vou ficar falando isso o tempo inteiro, foi perfeita. Mas vamos lá, né? O que acontece, né, gente, no ambiente, aqui no ambiente terapêutico, né? As pessoas, elas chegam rotulando o outro, né? E aí, por isso que eu vou trazer aqui um case para vocês, para a gente diferenciar, né? Um transtorno de traço, né? Então, eu vou até ler para não perder nada. Sempre tive problemas com a minha mãe. Ela se mostra muito arrogante e dramática. Ela se acha melhor que todo mundo. Nunca me deu afeto. Pesquisando no Google, descobri que ela é narcisista. Pronto, já chegamos com o diagnóstico, pronto. E agora? O que a gente vai fazer com tudo isso, né? E agora? Chegamos com o diagnóstico. Do Google. Né? Bom, no Google é fantástico. O Google vem tudo. O Google é tudo. Né? Vamos lá. Transtorno de personalidade narcisista. A Deia trouxe aí uma introdução pra gente, né? O transtorno de personalidade narcisista, no DSM-5, ele tá no mesmo grupo de mais 3 transtornos: histriônico, antissocial e borderline, né? Então já começa por aí. Eu identifiquei a minha mãe como narcisista num grupo onde nós temos 4 transtornos. Sim, né? Então, ela trouxe traços, né, rótulos, que a gente coloca lá: dramática, falta de afeto, arrogância, se achar melhor que todo mundo. Foram os traços que ela trouxe. Mas esses traços também estão presentes em outros transtornos. E se você pegar o DSM-5 e começar a ler, você vai ter todos os transtornos. Você vai falar: nossa, eu tenho esse, tenho aquilo, e agora o que eu faço? Né? Então, aqui a importância dentro da clínica, né, da gente voltar esse olhar para a pessoa. Olha, vamos lá, você está rotulando uma pessoa e eu não posso fazer o diagnóstico dela, porque ela vem querendo que a gente valide aquilo, né? Então, você é assim porque a sua mãe é narcisista. Não, gente, não é bem assim. Um transtorno, ele causa prejuízo, né? Ele traz sofrimento. O traço não, o traço qualquer pessoa pode ter. Nós temos traços, né, narcisistas, histriônicos, nós temos, mas não causa sofrimento. A gente não, eu não paraliso por isso, não perpetuo. Tua, né, Lucy? Não, entendeu? Então, assim, ela estava num sofrimento porque rotulou a mãe como narcisista, né? E aí, dentro da clínica, o que a gente faz? A gente aprofunda a história, né? Então, me explica o que é dramática.
Me explica o que é falta de afeto, né? Me explica o que é arrogância, qual que é o seu olhar, né, nesses rótulos, o que é para você? O que é se achar melhor que todo mundo? Quando você coloca esse contexto da mãe com a filha, as falas não mostram isso. As falas não mostram isso. Então, assim, como que uma mãe não dá afeto se ela elogia essa filha? Porque, vamos lá, o histriônico, por exemplo, ele elogia as pessoas. O narcisista? Não. Né? Não tem esse que, ele não tem essa, não é que eu não gosto de falar capacidade, ele não tem essa questão da empatia, né? Não, e o histriônico, por exemplo, ele gosta de enaltecer o outro. O narcisista, ele quer ser enaltecido, ele quer ser admirado. Então, na vivência dela, na convivência com essa mãe colocava ela para cima, sim. Só que tinha momentos de dramatização da mãe dela, oscilava, né, aquela coisa do, e agora? Porque a mãe dela queria atenção. A mãe dela queria atenção. E não que ela era, eu sou a melhor do mundo, todo mundo tem que estar olhando para mim. Não, a mãe dela só queria atenção, né? O narcisista, ele nem pede, porque ele já é o centro das atenções. Eu sou o centro. Ele já sabe que é. Ele não busca isso. Essa mãe, ela buscava, né? Ela buscava. Então, a mãe se sentia desconfortável, né? Essa é a palavra, em não ser o centro das atenções. O olhar da filha não estava treinado para aquilo. Gente, e não é que precisa estar treinado, né? A gente aprende isso na terapia, né? A gente aprende a ouvir, aprende a observar, né? Então, o olhar dela não estava treinado para isso. Então, quando a gente foi trabalhando esses 4, né, teve mais coisas, né, uma paciente já antiga, teve mais coisas, mas a gente foi trabalhando para, cara, o que é isso? Como que você vê? Como que você coloca isso daí, né, na sua mãe, na vivência com a sua mãe? Como que ela demonstra essa falta de afeto, essa dramatização, essa arrogância? Como que ela demonstra? Enfim, no final, o que a gente precisava saber? Como que ela, a paciente, se sente e o que ela vai fazer com isso. Sim. Porque eu não vou diagnosticar a mãe dela, eu não vou validar a mãe dela com nenhum desses 4 transtornos. Não é a mãe dela que está no setting terapêutico, né? Então, assim, como é que você vai caminhar? Você tem essas informações agora, a gente não está diagnosticando a sua mãe, eu quero saber como que você vai fazer, como que a gente vai fazer agora com você. A personalidade da sua mãe não precisa necessariamente ser igual à sua. Somos diferentes. Fazer parte, né? Né? Na verdade, interferir na vivência da pessoa, né, Lucy? Sim, e aí isso causa sofrimento para você, a arrogância dela causa sofrimento, a dramatização dela causa sofrimento. Vamos você mudar algumas coisas, né? Então, assim, eu vou mudar a forma de me comunicar, eu vou observar mais, eu vou sair quando necessário. Eu não preciso estar presente nessas crises, né? Então, assim, uma forma de lidar com aquilo, com tudo aquilo que está vindo para ela, porque ela também está sofrendo. A gente não está falando que ela não está sofrendo, né? Ela também está sofrendo porque ela quer dar um nome para aquilo que está acontecendo na vida dela. Cara, ela precisa daquilo. Tá, mas eu preciso. Tá bom. Fulana, sua mãe é narcisista. E? Cri. Você vai fazer o que com isso, né? Então, aqui a gente fala muito dessa importância de cuidado, tenha cuidado ao buscar. O Google é uma ferramenta ótima, claro, eu uso para traduzir textos em inglês, porque eu não falo inglês, então vou lá e vou usar. É ótima, é uma ferramenta. Só que para a gente chegar, né, num diagnóstico de qualquer transtorno, de qualquer tudo que vem na terapia, para a gente chegar nisso é muito estudo, é muita leitura, é muita teoria, é muita base, né? É um então, assim, não é qualificado para poder fazer. Eu não vou conversar com a minha amiga e falar assim, nossa, amiga, descobri que a minha mãe é narcisista porque ela faz isso. Aí a amiga vai falar assim, então a minha também é. Olha como é que vai ser a relação dessas pessoas em casa.
Porque a Exato. partir do momento que você rotula, você passa a enxergar a pessoa daquela maneira. Exato. Entendeu? E você acaba também, essas questões acabam influenciando também nas suas emoções, nos seus comportamentos, entendeu? E nos seus pensamentos, né? Então, como vai ser essa troca com essa mãe? Né? A gente vai ficar num conflito, num campo de guerra, né? E muitas vezes essa mãe não sabe, né, Andréia, que ela tá sendo... Né? Você chega em casa e fala, eu sei que a minha mãe é narcisista, por uma informação que você buscou e ela não. Né? Então, assim, onde tá o desalinhamento dessa relação só vai aumentar, não vai resolver, né? E mesmo porque, Grace, para uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista procurar ajuda, é difícil, porque eles não têm esse conhecimento, né? Então, como eles têm essa questão da grandiosidade, né? Nenhum profissional é tão qualificado para poder ajudá-los. Então, eles não são, como que eles falam? Como a gente fala, eles não aderem ao processo terapêutico. É difícil eles aderirem ao processo terapêutico. E eu acho então, é importante colocar um cuidado aqui, Andréia, que quando a gente fala isso, né, então assim, quando você lê o DSM, fala de algumas características ali que podem explorar um pouco mais, pode nos levar ao diagnóstico de que a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, ou quando a gente fala eles não aderem a um processo terapêutico, acho que as pessoas que estão escutando precisam ter um cuidado de que não é algo intencional. Quando a gente fala de transtorno, quando a gente fala de qualquer questão de saúde mental, tem muita coisa no inconsciente, tem muita coisa que não é percebido, tem uma cortina ali na percepção que não é porque a pessoa quer, né? E aí veio uma pergunta pra gente de uma dos nossos seguidores, querendo saber se a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ela tem consciência do mal que ela faz. E essa pergunta é tão interessante porque não é sobre o outro, né? Ela tá ali, como a Michelle colocou no mito, como você trouxe agora, você trazendo desse case, a pessoa narcisista, ela tá ali buscando o seu próprio bem, né? O próprio mito dizia ali que leva a pessoa narcisista à morte se conhecer, né? O mito exemplificou muito isso, então acho que essa mensagem precisa ficar ali. É lógico que tem um impacto nas pessoas que estão em volta, é lógico que tem um impacto na família, não é algo exclusivo de um gênero, né? A gente não está falando que as pessoas com este transtorno é somente as mães, né? A gente pode falar de pais narcisistas, de maridos narcisistas, de qualquer pessoa, um colega de trabalho, um chefe, tá no nosso ambiente, né? E o mais importante é o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com essa informação. Eu estou buscando uma informação só coletiva, eu vou ficar aí no diagnóstico só do Google, ou não, eu vou procurar fazer algo com essa informação. Quando a gente fala de outras relações, você fala de um chefe narcisista, procura outro emprego, resolvi o problema. Mas quando eu falo de pessoas ali mais próximas, que convivem de um marido, né, marido também dá para trocar, para dar uma esposa, dá para trocar uma mãe e um pai, então, já não, né, já vai ficar um pouco mais difícil. Mas você precisa encontrar mecanismos para essa relação, né, você vai precisar procurar, e esse mecanismo, ele é individual, não é trocando num grupo, não é fazendo um teste da internet, que isso vai resolver, né, que isso vai mudar, o que vai te ajudar. Não é bem por aí. A questão do narcisista, né, do mal que ele faz, né, no caso aqui do tema hoje, né, mãe narcisista, né, e aí me remete muito justamente o que vai precisar, então, de trabalhar. Eu acho que hoje é a grande questão que as pessoas estão aqui, né, se identificou, viu o mito. Então, assim, né, no caso, né, de uma mãe ou de um pai narcisista, né, quando você toma consciência do sofrimento que você está, eu acho que esse é o fio da meada, é o que você sente, independente do diagnóstico de uma mãe ou de um pai, né, essa sua dor, né, o quão ela pode estar linkada, né, justamente com uma
hiperidealização dos pais. Que ideal de pai, de mãe, que não está mais te satisfazendo. E com essa hiperidealização de pai, você vai precisar fazer, então, uma desvalorização do seu lugar de filho. Dentro de um julgamento, muitas vezes moral, no sentido de que a mulher não está dentro do que é imposto por uma mãe, que é justamente isso que eu estou falando. O ideal cai. Se o ideal dessa mãe não existe, o que existe em mim? O que eu preciso, então, deixar de me colocar como uma filha de mãe narcisista? Qual vai ser o meu outro lugar, então, na minha trajetória, né? Então, a jornada, agora a outra Roberta fala, né? Essa paciente que buscou a teoria da aceitação do compromisso, o efeito que eu posso mudar e modificar, que está sobre o meu controle. Perfeito, Roberta. Sim. É isso. É tirar essa hiperidealização e pensar, então, o que você pode estar supervalorizando nessa sua posição de filho. Né? Narciso, quando ele cai em si, ele começa justamente aos 20 anos, que é quando a gente tem ali, até inclusive a puberdade, ela é um grande impulsionador para isso, para a gente buscar fora. Se isso não aconteceu, se de repente você teve uma adolescência muito cerceada, o que a metanoia, que é a meia-idade, vai ser libertador, então, para você, né? Realmente, a análise e o conhecimento que justamente Narciso não tinha, vai precisar partir de alguém. E, infelizmente, às vezes o sofrimento é o caminho que a gente chega para isso. Então, as pessoas que estão dentro de um relacionamento que julgam, né, ser narcisista, né? Ou seja, um relacionamento parental, ou um relacionamento laboral, né, um relacionamento social, é importante procurar ajuda para fortalecimento de si mesmo, né? A gente entra novamente, né? Porque assim, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Então, como a gente vai transformar isso, né? Então, é o que você falou, e é muito interessante, né? Aos 20 anos, quando Narciso fez essa mudança, né? É justamente o que DSM também traz, né? O início da fase adulta, né? Aonde a gente vai, os traços começam a ficar, né? Mais fortes e mais frequentes, né? Então, a pessoa que convive nesse ambiente, é importante que ela se fortaleça. Sim. É importante que ela, ok, tudo bem, tenho traços, enfim, mas o que eu vou fazer com tudo isso? Né? Eu vou precisar sobreviver, eu vou ter que dar andamento à minha vida, né? Eu vou ter que aprender a conviver, né, com essa mãe, na maioria, mãe ou pai, né, gente, no geral, mas se eu não tenho como trocar, como a Grace falou, né, Grace, eu vou ter que me fortalecer, né, eu vou ter que seguir em diante, né, com a minha vida, independente dessa relação parental. É difícil, mas é necessário, porque senão eu vou ficar sempre por trás, né, de uma mãe narcisista, de um rótulo, né, de uma classificação que, na maioria das vezes, eu dei, a gente não tem realmente ao certo o que é, e tipo, o que eu vou fazer com tudo isso? Como que vai ficar a minha vida? Seguir através de um complexo paterno ou materno para construir um complexo do eu. Para a gente ter um diagnóstico, né, o clínico, ele deve, por exemplo, né, se for tiver essa procura, né, por a terapia, a pessoa que de fato é narcisista, o clínico ele deve avaliar essa estabilidade dos traços ao longo do tempo e em diversas situações. Foi isso que a Grace também acabou complementando, falando em algum momento. Então, gente, o tema é um tema polêmico, mas é importante para a gente ter essa reflexão, né? O que a gente vai fazer com tudo isso? E não é só com isso, né, gente? É com vários, né, se a gente for parar para pensar. Como o narcisista, dificilmente ele vai buscar uma ajuda terapêutica. Eu imagino que muitos profissionais, assim como nós, no tratamento, quando escuta algumas queixas, a gente fala, olha, isso tem características que pode ser um transtorno de personalidade narcisista, e isso é tomado como uma verdade.
e acaba sendo olhado dessa maneira. Mas muitas vezes é o filho, a maioria das vezes é o filho que está ali na terapia, é ele que está trazendo a queixa, ele que está trazendo a queixa do sofrimento dele ali, né? E eu e a Mi conversando, a gente falou assim, gente, daqui a pouco a gente também vai ser rotulado enquanto mães, como mães narcisistas, porque a gente precisa pôr limite, a gente precisa desagradar o filho, a gente precisa falar o não quando ele quer ouvir o sim, a gente precisa ser a chata, a gente precisa estar sobrecarregada e não estar no tom que ele gostaria. E todo este processo de desenvolvimento, é claro que ele vai formar uma personalidade ali, é claro que ele vai trazer traumas, né? Não existe mãe perfeita, né, gente? Não existe. Eu mesmo, nada terapias, eu falo, não existem infâncias sem trauma. Era isso não que eu ia tem falar. E muitas vezes terapias eu falo, gente, eu não quero que a minha filha cresça traumatizada. Aí minha terapeuta falou, isso não é um problema seu, é dela. É ela quem tem que resolver isso, não é você. E eu falei, nossa, é verdade, tipo, por mais que eu queira fazer o melhor, não existe uma infância sem trauma, não existe uma vida sem trauma. Não existe vida sem desconforto, gente. Não existe vida sem desconforto. Exatamente. Então, essa necessidade de buscar, né? O que a gente quer com isso? É acalmar aí os corações, né? Para vocês tomarem cuidado um pouco dessas rápidas terapias, do conteúdo que a gente está consumindo ali. Como a gente disse, existe mãe narcisista, como existe o pai narcisista, como existe, né, narcisistas aí no mundo todo. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque não é um teste que vai trazer essa resposta rápida para a gente. Muitas vezes a gente não vai conseguir o autodesenvolvimento, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas de forma coletiva. Eu acho que a Michelle trouxe muito isso, evidenciou muito isso, né? Então, assim, o que eu quero com toda essa informação? É o autoconhecimento. Então, eu estou partindo do lugar errado, porque eu estou buscando o autoconhecimento ali no ambiente coletivo, no ambiente de dores comuns, mas que são fatores isolados, né? Então, eu estou pegando muitas vezes traços, eu estou pegando alguns comportamentos e eu estou tentando juntar tudo numa bolha para falar, então é isso, tenho a resposta, resolvi o meu problema, tá no outro, não em mim. Então o problema é a minha mãe, eu sou assim porque a minha mãe me criou assim. E, gente, não é isso, não é sobre isso, né? A fala da Mi foi perfeita, porque ela trouxe isso. E o adulto, né? E quem vem depois, né? Como que eu atravessei isso? Grace, e é importante, né, a gente entender assim, nesse ambiente, nessa busca, né, toda por, transtorno, a minha mãe é isso, meu namorado é aquilo, lá não tem um manual de como você vai aceitar a limitação do outro. Porque você a gente acaba entrando na live anterior sobre a autorresponsabilidade, gente, novamente, aquilo que a gente acabou falando. Essa pessoa, talvez, ela não descobriu nem os limites dela. Como que ela vai aceitar as limitações do outro? Sim, todos temos limitações, né? Então, assim, eu vou buscar no Google que a minha mãe é narcisista. Eu preciso aprender agora o quê? Aceitar a limitação dela. Sim. Mas aí entra naquela questão que a gente estava até discutindo na nossa reunião, e que a Mi falou também, né? O excesso de informação, né? Eu vou até ler o que a gente acabou colocando, que é: o excesso de informação não leva à consciência psíquica. O excesso de informação está ligado ao coletivo. E para termos essa consciência, temos que buscar a informação para o individual. Porque o que faremos com essas informações, né? O trabalho terapêutico é com o filho. Não rotular este paciente como filho de um narcisista, e sim um indivíduo, a consciência do seu sofrimento e seguir a sua jornada de vida. Eu achei isso tão legal que a gente acabou conceitualizando na nossa reunião, que a gente entra de novo nessa questão. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, né? Hoje a gente vê vários vídeos, né? Mãe narcisista, até depoimentos. Não que a gente esteja desmerecendo de forma alguma, em momento algum a gente desmereça. A gente desmerece, mas é importante a gente ter uma informação, né, que a gente vá buscar ajuda para esse sofrimento que nós estamos tendo, né? Porque, assim, a gente buscar nas redes sociais ou até mesmo na troca social com os amigos, enfim, não é o melhor caminho.
Esse excesso de informação acaba realmente com um rótulo, né? E também vai mudar o olhar que você tem para aquele outro, né? Então, a gente tomou o cuidado de diferenciar o que é um traço, porque um traço, gente, também com o tempo pode sumir, né? Dependendo do amadurecimento ou até mesmo a fase que a pessoa está vendo, né? Está vivendo. Então, é importante a gente tomar esse cuidado, né? Então, entender também, né? Ouvindo vocês, a gente ressaltando isso, né? Porque eu acho que isso foi muito forte nas nossas conversas. A gente demorou aí um pouco mais para a gente poder trazer o tema, porque a gente queria falar com esse cuidado e a gente tem um pouco de empatia também, né? A gente pode pensar que uma mãe narcisista, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade na questão da empatia, mas o filho ou quem está próximo, não. Então, assim, a gente pode trabalhar a nossa empatia e exercer a nossa empatia e entender que quando a gente fala de um transtorno traz sofrimento para quem tem, né? Então, não é uma coisa superficial, não é algo ok, né? Não é que a pessoa está ali aquém de qualquer coisa. Não, como a gente disse durante toda a live, ela está ali pensando no bem-estar dela, né? Quando a Michelle estava falando dos mitos, e eu fiquei aqui viajando, eu entrei mesmo com o ouvido da alma, e a hora que passou, eu fui fazendo algumas anotações que eu acho que dá para a gente fechar um pouco o tema, e no decorrer do mito ela fala que a ilusão, né, de Narciso, viver aquela ilusão da perfeição e de toda a beleza, de todo aquele encantamento, essa ilusão já lhe causa dor, né? Então, assim, uma mãe narcisista, essa busca pelo que é perfeito, pode não causa sofrimento em quem está perto, mas também causa a dor de não ser atendida o tempo inteiro, de ser contrariado o tempo inteiro, de ver aquele caos em volta, né? Como se tudo estivesse pegando fogo em torno e a pessoa está ali meio que sem entender o porquê. Então, tem um ser ali no meio também que não tem consciência disso, não tem uma consciência. E a gente tem também uma linha muito tênue quando a gente fala do rótulo, é que muitas vezes você tem ali uma mãe que tem as suas características, que vocês têm as suas questões, a gente não sabe aqui o contexto, em cada história acontece, mas que está sendo rotulada, e que está sendo julgada, e que está sendo apontada como a minha vida não dá certo porque você é narcisista, diante de algo que eu li na internet. Sim. Então, quando eu falo para a gente tomar esse cuidado, a gente tentar exercer a empatia, não é só o cuidado de resolver os meus problemas ou de não falar que é narcisista, é de fato a gente ter empatia para entender que a gente está falando de um ser humano, que qualquer transtorno, que qualquer questão da saúde, da mente, seja qualquer diagnóstico, tem que ser feito por um profissional. A gente não pode diagnosticar as pessoas à nossa volta, né? Então, assim, eu trabalho com uma pessoa difícil, nós estamos ali com certeza é um psicopata, com certeza é um XPTO. Então, assim, cuidado, gente, as coisas não são dessa maneira. Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de saúde, a gente estuda muito para falar, a gente estuda muito para tocar ali na alma, né? A gente estuda muito para precisar ouvir, né? Entender, ouvir e muito cuidado para a gente poder falar algo. E quantas vezes a gente não está indo para um diagnóstico dentro da clínica e aí a gente muda e fala, nossa, mas isso está muito parecido com outra coisa, e a gente vai estudar um pouco mais para ter esse cuidado. Então, procurem cuidar de vocês, né? Procurem ajuda, essa autorresponsabilidade é individual,